vermelha na sua tela, vamos estar gravando, tá bom? Então, a partir de agora, iniciamos a nossa aula oficialmente. Vamos lá. Quem quer começar me dizendo qual foi a dúvida que teve para a gente poder trabalhar juntos? Podem abrir o áudio, perguntar, falar, mostrar qual é a parte que vocês gostariam que a gente fizesse. Professor, referente à primeira aula? Isso, é a primeira aula, porque, como eu falei, a gente vai fazer o seguinte, a nossa ideia é fazer uma aula aqui no Meet, e depois na próxima aula tirar dúvida, tá bom? Uma aula eu explico, a outra aula a gente tira dúvida e deixa o material já da próxima aula. Não teve outra aula, a não ser aquela primeira que eu deixei o material com vocês, então essa agora seria a aula da gente poder conversar, tirar as dúvidas do que vocês tiveram a respeito do material, tá bom? Se tem algum exercício que você não entendeu ou não conseguiu fazer, que queira que a gente faça aqui, a gente vai fazer juntos, tá bom? Eu, na verdade, não entendi, foi nada, professor, nada da primeira aula, não vou mentir. É o meu caso também, professor. Eu só tô com mais dúvida lá no ordenado, na questão do ordenado. Certo. Então, nos pares ordenados, vamos começar por aí, então. Beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui uma janela com vocês. Uma janelita. Me diga se vocês estão vendo aí a minha janelinha do Word. Verificar se os acadêmicos conseguem aí, descrever a ideia de função, descrever o domínio de uma função, descrever a imagem de uma função, representar graficamente uma função, tá bom? Então, vamos tentar começar por isso daqui. O Giovanni pediu para ver a ideia do que é um par ordenado. Então, vamos... Muito baixo o áudio aí, pessoal? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo, professor. Alguém postou aí que estava meio baixo aí? Tá de boa. Certo. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui um rascunho para a gente poder entender uma coisinha aqui, olha. O par ordenado, na verdade, é um grupo de dois números que pode ser colocado em um gráfico, ou seja, num desenho. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu suponho que eu tenho aqui, olha, o número 2 e 3, formando aqui um par ordenado. Esse par ordenado significa o seguinte, significa que existe um sistema de coordenadas, que a gente chama de coordenadas cartesianas, onde o primeiro número desse par ordenado é a representação de um eixo que nós chamamos de eixo X, é um eixinho horizontal, o eixo das abscissas, e esse segundo número aqui é o número que vai ser colocado no eixo Y, tá bom? Então, vamos desenhar aqui esses dois eixos, seria mais ou menos aqui, ó. Eu sei que muitos de vocês ainda se lembram disso, lá da escola básica. É o plano cartesiano. Isso, ó. Esse eixo horizontal aqui é o eixo X, o eixo vertical aqui é o eixo Y. Estão lembrando dele? Sim. Então, olha, como é que os números são dispostos aqui nesses eixos? O encontro dos dois eixos é o 0, tá vendo? Aí, à direita, são os números positivos, então fica 1, o 2, 3 e assim por diante, tá vendo? Do 0 para a esquerda, no eixo X, são os números negativos, então aqui viria o -1, -2, -3, tá? Dando para visualizar bem a tela que eu estou desenhando aí? Sim. Beleza. Então, olha só. Do eixo Y, começa do 0 também. Para cima no eixo Y, fica o 1, 2, 3, ó, tudo dividido do mesmo tamanho, na mesma escalinha, tá vendo? Para baixo ficam os negativos do eixo Y, que seria o -1, -2, -3, e assim vai até o infinito. Como eu tenho aqui um par ordenado 2 e 3, como é que ficaria e onde é que eu representaria esse par ordenado aqui no nosso esquema?
Você vai olhar primeiro no eixo X, que é a primeira coordenada, o 2. Você vai contar aqui, ó, 1, 2 no eixo X, tá vendo? Então, ele está bem aqui, ó. Nós vamos ligar ele a quem? Ao 3. Só que ligar de forma perpendicular. Então, eu vou pegar o 2, ó, eu vou fazer aqui um traçado com ele até chegar na altura do 3. Vou colocar ali, ó. Então, esse encontro dessas duas projeções aqui é que é o ponto que nós chamamos o endereço 2 e 3. Tá vendo? Eu vou chamar ele aqui de um ponto, vou chamar de ponto A. Bem aqui, ó. Tá bom? Com as coordenadas 2 e 3. Se o meu par ordenado for diferente, por exemplo, vamos colocar aqui, se fosse menos 2 e 3, onde estaria localizado esse par ordenado, esse ponto? Vou chamar isso aqui de ponto B agora. Aqui seria o ponto A, aqui seria agora o ponto B. Professor, com licença. O primeiro é sempre a abscissa, né? Que é o X. No caso, menos 2 vai ser o lado esquerdo do X. Exatamente. É isso aí. Então, agora, eu vou olhar aqui primeiro para o menos 2, ó, tá bom? Então, vai estar ele bem aqui, ó, menos 2. Eu vou ligar o 3. Como o 3 continua lá em cima, a gente vai fazer a ligação aqui assim, ó. E aqui ficaria o nosso ponto B, tá? A ideia de par ordenado é a ideia básica também de função. Nesse caso, nós dizemos que o eixo y é uma função do eixo x se tiver alguma relação matemática entre esses dois eixos. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês melhor. Vamos pegar aí um outro pontinho. Vamos caçar aqui um pontinho. Vamos colocar aqui um pontinho C agora. E se fosse assim, ó, menos 3 e menos 2, como é que ficaria esse nosso par ordenado? Onde é que nós iríamos localizar esse par ordenado aqui no nosso plano cartesiano? Novamente, eu olho aqui para a primeira coordenada, que é o 3, ó, negativo, e vou procurar ele aqui do lado esquerdo da origem, para o lado esquerdo do zero. Está o menos 3 aqui, então eu vou ligar ele ao menos 2. O menos 2 também está aqui embaixo. Então, ficaria aqui a ligação aqui, assim, ó, do menos 3 até o menos 2. Ó. O nosso ponto C estaria localizado nessa posição aqui. De modo geral, não tem como vocês se enganarem muito. A única coisa que pode acontecer é vocês trocarem o número que deve ficar no X e colocarem no Y. Como é que vocês vão fazer para não se confundirem quanto a isso? É só vocês lembrarem que o primeiro número do par ordenado vai sempre na horizontal, tá bom? Ele é sempre do eixo X. O segundo número do par ordenado, ele vai sempre na vertical, que é o segundo número do par ordenado, tá bom? Que é no eixo Y, vai sempre ficar na vertical. Beleza? Giovanni, lembrou? Beleza, professor. Sim, sim. Esclareceu bastante. Maravilha, muito bem. Então, vamos lá. Professor. Sim. O gráfico vai ser sempre montado dessa forma que o senhor montou, né? Sempre, isso. Quando nós falamos aqui de gráfico da função, você vai sempre montar ele dessa forma, tá bom? Você vai procurar o eixo X, o eixo Y e vai montar os dados. Eu vou mostrar para vocês uma função ali agora há pouco e a gente vai tentar trabalhar ela, tá bom? Certo. Beleza. Vamos lá, então. Vamos procurar aqui uma outra dúvida qualquer. Subir aqui. Bom, vamos imaginar o seguinte. Vou colocar aqui uma função bem tranquila. Porque no curso de vocês, as funções que vocês mais vão usar vai ser aquelas funções polinomiais de primeiro grau, que chama de função afim ou função linear. Então, vou colocar aqui uma função, função linear. Então, vocês podem achar ela por esse nome ou podem achar ela pelo nome de função afim, tá bom? Vou colocar aqui dessa maneira. Função afim ou linear. Como é que funciona essa função? Ela é do tipo seguinte, olha. Eu posso escrever ela assim, ó. Função de x
vou colocar uma função assim, menos x mais 2. Olha aí. Essa função, ela diz o seguinte, que o valor do y depende do valor do x, mas vocês não estão vendo y aqui nessa estrutura de função. Por que vocês não estão vendo? Porque, olha, essa expressão f de x aqui, ela significa a mesma coisa que y, tá bom? Então, aprendam a ler as funções assim. Onde vocês veem f de x, significa também que é o y. Ele está simplesmente dizendo que o valor do y depende do x, ou seja, é uma função do x. De certo modo, eu posso escrever essa função trocando a palavra, a expressão f de x por y. Então, y igual a menos x mais 2 é a mesma coisa que f de x igual a menos x mais 2, tá bom? Então, essas duas expressões aqui, olha, f de x e y, elas são equivalentes, tá bem? Bom, então eu vou aproveitar essa expressão e a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha de conseguir encontrar uma tabelinha de valores para ela. Como é que funcionaria essa tabelinha de valores aqui? Vou pensar o seguinte, olha. Montando uma tabela bem simples, colocando o x aqui em primeiro lugar, no meio eu vou colocar o valor da função, que é menos x mais o 2, e no finalzinho aqui eu vou colocar o valor do y que nós vamos encontrar, tá bom? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, que eu vou mais devagar um pouquinho. Olha como é que funcionaria essa função aqui. Você vai escolhendo alguns valores que você vai atribuir ao x. Aqui na coluna do meio, vocês vão fazer o cálculo com esse valor que você escolheu, e o resultado você vai colocar aqui para o y. E na última coluninha aqui, a gente vai fazer como é que vai ficar o par ordenado de x e y. Olha aí. Essa é a ideia de como a gente vai fazer o gráfico de uma função de modo assim mais tranquilo. Vamos lá, então. A gente vai trabalhar com valores próximos do zero para que o gráfico da gente não fique tão longo e a gente não consiga visualizar ele como a gente precisa. Então, vou pegar aqui uns 2 valores negativos, vou pegar o 0 e uns 2 valores positivos e ver como vai ficar. Vamos pegar aqui, então, para o x, os valores menos 2, vou pegar o valor menos 1, vou pegar o valor 0, o valor 1 e o valor 2, tá bom? Vamos fazer aqui um de cada vez. Vou passar a minha linha. Olha, quando o x vale menos 2, então eu vou colocar menos 2 no lugar do x, só do x. Olha como fica aqui. Deixa eu colocar aqui uma cor mais verdinha. Vou botar um vermelho aqui, só no lugar do x aqui. Olha, onde tinha x, eu vou trocar aqui por menos 2, tá vendo? O resto, tudo vai continuar como está. Então, lá em cima tinha um menos x, então vai continuar menos. Aqui tinha um mais 2, continua mais 2. Agora, como é que ficaria esse cálculo aí, pessoal? Menos 2 mais 2. Daria quanto? Me ajuda. Professor, essa aí que era a minha dúvida, se quando tem um número negativo, né, e aí na fórmula tem um negativo também se a gente faz o jogo de sinal. Isso, você vai fazer, tá bom? Então vai ficar assim. Como Vai ficar menos 4. Aqui, olha, esse sinalzinho de menos aqui de fora dos parênteses diz assim, é o oposto de menos 2. Seria aquele mesmo que diz assim, menos vezes menos, que vai dar mais. Então, esse primeiro resultado aqui, ó, menos 2, vai dar mais 2. Mais 2 com mais 2 vai dar aqui, então, 4. 4. Ó, 4. Ah, é verdade. Portanto, o par ordenado vai ficar como aqui, olha, vai ficar menos 2, que era o x, olha, esse menos 2 aqui que nós utilizamos, e o 4 foi o resultado que nós encontramos quando substituímos o x na função e encontramos um y igual a 4. Pronto, já temos o nosso primeiro
o nosso primeiro par ordenado. Vamos agora para o segundo número aqui, é trocar o x por menos 1. Então, eu tenho, olha, menos, que já existia lá no x, agora no lugar do x eu vou trocar por menos 1, mais 2. Da mesma forma, o menos aqui antes do menos 1 diz que é para mim poder inverter o sinal do menos 1. Seria o oposto de menos 1, que dá mais 1. Mais 1 junto com mais 2, fica 3. Olha aí. Então, o nosso par ordenado agora é o menos 1 do x se relaciona com o 3 é o y. Até aí tudo bem, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim, tá dando pra acompanhar bem. Sim, sim. Ótimo. Ei, professor, Sim, sempre quando tem um menos, aí menos 1 ou menos 2, sempre vai ficar um número sem mais ou menos, só sim, por quê? Olha só, só deixa eu ficar fazer um y. Isso, deixa eu fazer um rascunho bem aqui do ladinho. Assim, quando você tem um número negativo antes de uma expressão que está dentro dos parênteses, por exemplo, se fosse só menos 2 aqui, então o resultado seria menos 2, certo? Por quê? Porque esse sinal de menos aqui fora dos parênteses pede para você trocar o sinal de quem está dentro dos parênteses, ou seja, fazer o oposto, tá bom? Então, eu posso ler esse sinal de menos de fora como se fosse o oposto de 2. E quem é o oposto de 2? É o menos 2. Agora, se você tem um sinal de menos e dentro dos parênteses tem outro número negativo, então vamos ver quanto é que vai dar isso daqui. O que significa isso? Esse menos de fora diz para você fazer o oposto de quem está dentro dos parênteses. É só você ler assim, quem é o oposto de menos 2? O oposto de menos 2 é mais 2, que seria o 2 positivo, tá bom? Agora, se dentro dos parênteses... Então, assim, o número que está, o sinal de fora, sinal de menos de fora, pede para você inverter o sinal de quem está dentro dos parênteses, tá? Seria o mesmo que falar assim, ó, menos de fora vezes o menos de dentro, vai dar mais, tá bom? Um número negativo vezes outro número negativo dá sempre um número positivo, tá bom? É a questão do joguinho de sinal, né, professor? Menos com Isso, menos é Isso, mais, era mais isso com que eu mais é ia mais, falar. menos com mais é menos, e exato. mais com menos é menos também. Eu gosto sempre de falar assim, sinais iguais, resultado positivo. Sinais opostos, resultado negativo. Olha Isso. aí um bizu. Se for multiplicando, sim, exatamente isso. Tá bom? Muito bem. Aí qualquer coisa vocês podem treinar nesse joguinho de sinal aí, porque assim, como o curso é muito rápido, não dá muito tempo da gente poder ficar voltando tanto nas revisões, mas sempre que for possível, eu vou dar a dúvida de vocês, tá bom? Mas vocês não deixem de pesquisar também por conta própria. Vamos lá então agora. Quando o x for zero, então eu vou trocar ali o x por zero. Agora, como o zero não tem sinal, não preciso colocar nos parênteses ali. Então fica menos 0 mais 2. Olha, como o zero não tem valor nem se ele for negativo, nem se ele for positivo, então menos 0 mais 2 continua sendo 2. Ou seja, o meu par ordenado agora é o 0 e o 2. Bom, já temos aqui 3 pares ordenados. Eu poderia continuar fazendo esses pares ordenados aqui até muito tempo, mas eu acho que vocês já conseguiram entender a lógica, não já? Viu se sim ou se não? Sim, Tem como o sim. senhor fazer como Sim. se fossem os números positivos, Eu para a gente só sim. ter uma ideia. Positivos. Vamos lá, vamos continuar aqui com o número positivo. Vamos colocar agora aqui o 1, né, que é o próximo da sequência. Então, eu vou trocar o x por 1. Então, ficaria aqui, ó, menos, que já estava lá, aí vem o 1, aí mais o 2, ó. Aí, quanto é que dá menos 1 mais 2? Como é que você faz a ideia de números negativos somando com números positivos? Você vai descontar. É como se o menos 1 eliminasse um dos positivos. Ó, vou fazer outro rascunho do ladinho aqui. Eu tenho o menos 1 aqui, e o 2, eu posso dizer que é o 1 mais 1, não é que dá 2? Então, esse 1 negativo cancela um positivo, então sobra um positivo, ó, tá vendo? Então, ficaria agora 1 aqui.
Ou, de outro modo, como a gente aprendeu bem no princípio, se os sinais são diferentes, você subtrai os dois números e mantém o sinal do maior. Então, ficaria 2 menos 1 dá 1. Como o 2, que é o maior, é positivo, o resultado também é positivo. Portanto, o par ordenado aqui é 1 para o x e 1 com o y. Professor, Legalzinho por que assim? coloca um entre parênteses? É porque ele está positivo, é? É porque quando o número é positivo, eu não preciso colocar entre parênteses. A gente coloca entre parênteses quando eu tenho um sinal de negativo, para não ficar dois sinais juntos. Por exemplo, se no lugar do menos 2 eu colocasse o menos que já estava lá e o menos do 2, olha como ficaria estranho isso aqui, dois sinais juntinhos, não é? Aí a gente coloca os parênteses para poder separar esses dois sinais aqui, porque esse menos é do 2 e esse menos de fora aqui seria da própria função. Tranquilo? Ah, professor, entendi. Tranquilo. Ah, bacana. Posso passar para o gráfico ou querem que faça mais algum? Vou fazer mais um, então. Vou fazer mais um, então. Se fosse colocar o 3 aqui, ó, no lugar do x. 3 para o x. Então, eu colocaria lá menos da função, o 3 mais o 2. Tá vendo? Ficaria menos 3 mais 2. Quando eu juntar o menos 3 com o 2, quem é que vai descontar quem? Esse 2 positivo desconta 2 dos negativos, ainda vai sobrar um negativo, concorda comigo? Fica menos 1. Sim, conserva o sinal do maior. Isso. Então, nosso par ordenado ficaria como sendo aqui 3 e menos 1. Pronto. Temos pontos suficientes para fazer o nosso gráfico. Vamos tentar fazer ele agora. Vamos desenhar aqui o plano cartesiano aqui direitinho aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui ele um pouquinho mais grossinho. Vamos lá. Não vai ficar tão retinho aqui que está fazendo na mão aqui, mas eu espero que dê para vocês entenderem aí. Olha, aqui está os números do eixo X, aqui está os números do eixo Y, o centro é o 0, tá certo? Então, eu vou colocar o 0 aqui de vermelhinho, e a partir daí a gente vai montar os nossos pontos. Tá, vamos dividir aqui, ó. Vou fazer as divisões sem colocar os números, vamos colocar os números só onde for preciso, tá legal? Ó. Tá dando para ir vendo os risquinhos que eu estou fazendo aí? Tá. Pronto, eu dividi aqui, cada um deles é uma unidade. Vamos olhar aqui agora para os pontos que eu tenho. Eu vou colocar agora o primeiro par ordenado, que é menos 2 para o x e 4 para o y. Olha bem para a cara dele aqui, ó. Menos 2 e 4. Vamos lá, então, colocar aqui, ó. Menos 2 do x. Onde é que está o menos 2 do x? Na reta horizontal à esquerda. Reta horizontal à esquerda, beleza. Onde é que está o 4 do y? Reta vertical e para cima. 1, 2, 3, 4. Olha só aqui, ó. Então vai ficar aqui. E a gente vai ligar os pontos aqui assim, ó. Usando as suas projeções. Aqui estaria o primeiro ponto, tá vendo? Vamos ver agora qual é o segundo ponto. Menos 1 para o x, 3 para o y. Olha aí. Menos 1 para o x, 3 para o y. Vamos colocar lá. Onde é que está o menos 1 para nós aqui? Seria esse pontinho aqui, não é isso? Menos 1 aqui. Onde é que está o 3 do y? 1, 2, 3, seria aqui, ó. Então, o nosso pontinho é esse aqui, ó. Beleza até aí? Sim. Terceiro ponto. 0 para o x, 2 para o y. Olha aí. Então, vamos colocar aqui. 0 para o x e o 2 para o y. Onde é que está o 0 do x? No centro, que também é o 0 do y. E onde é que está o 2 do y? Bem aqui, ó. 2. Como o 0 vai se ligar no 2? Como não tem projeção para o 0, porque está em cima do eixo y já, o ponto dele fica exatamente em cima do 2 aqui, ó. Tá bom? O próximo ponto é 1 para o x, 1 para o y. Olha aí, ó. 1 do x, 1 do y.
Vamos lá. Agora é 1 positivo do x. Cadê o 1 positivo do x? Tá bem aqui, ó. 1 positivo para o x, aqui 1 positivo para o y, e eles vão se juntar aqui, ó. Olha aí o pontinho aí. E o último ponto, vamos lá. 3 para o x, menos 1 para o y. Onde é que está o 3 do x? 1, 2, 3. Ó. O 3 do x está aqui, ó. O menos 1 do y está aqui, ó. Fazendo a projeção desses dois valores, eles estariam mais ou menos aqui. Olha aí. O que vocês percebem aí? Olhando para esses 5 pontos que nós colocamos, vocês diriam que, assim, mesmo fazendo à mão, vocês diriam que eles aparentemente estão alinhados? Ó, vou fazer uma linhazinha aqui, meio grosseira, mas dá para ver mais ou menos que ele está alinhado, concordam? Sim ou não? Sim. Beleza. Sim. É por isso que essas funções que não tem expoente na variável x é chamada de função linear. Tá? Por quê? Porque o gráfico dela é sempre uma linha, tá? Ou uma reta, como a gente queira chamar. Então, vocês podem ver a ideia de função linear ou afim por isso, porque o gráfico dela é uma reta. Tá bom? Deixa eu perguntar para vocês agora. Deu para tirar um pouquinho a dúvida aí de como se faz o gráfico de uma função? Deu, professor, bastante. Com certeza, professor. Bastante. Eu já vi esse conteúdo já algumas vezes, só que tinha muito tempo que eu não lembrava mais como é que fazia. Tirou a poeira já. Não, que bom. Então tá. Agora, então, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu coloquei aqui em cima no início, o que eu queria fazer com vocês hoje, olha, era saber se vocês conseguiam descrever a ideia de função. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês. Se vocês tivessem que descrever a ideia de uma função hoje, agora, no momento, o que vocês diriam que é uma função? Falem aí para mim o que vocês acham que é uma função. Quem poderia se arriscar? Um cálculo que depende de valores diferentes para chegar a um resultado. Ok. E esses valores diferentes, eles estariam dependendo um do outro, sim ou não? Sim. Muito bem. Na verdade é isso. Uma função é quando você tem uma grandeza, tá bom? Uma grandeza que, para ela existir, ela precisa que outra grandeza também exista. Você pode encontrar essa ideia no mundo aos milhões deles. Por exemplo, eu vou dizer assim, Giovanni, você é função dos seus pais. Por quê? Para você existir, teve que primeiro existir os seus pais, concordam? Concordo. Sim. Olha como a ideia é bem simples aqui. Outra coisa que existe é em função de outras. Vamos dizer assim, ó, um bolo. Ele é uma função de quem? Me ajuda aí. É uma Da função massa. de vários ingredientes, massa, tudo. Isso. Então, o bolo existe, ele precisou do fermento, da massa que vai ser Dos ovos. utilizada, precisou do sal, dos ovos, do forno, tá vendo? Então, o bolo é uma função dos seus ingredientes. Na matemática, a ideia de função também segue essa mesma lógica. Para um número existir, por exemplo, para uma grandeza existir, ela vai precisar que outra grandeza também exista. Essa grandeza que é básica, que é fundamental, a gente chama de grandeza do domínio, tá bom? No caso, o domínio aqui na nossa função é o x. E eu vou mostrar para vocês aqui agora no nosso exemplo aqui, olha só, olhem aqui para esse nosso x aqui, para essa nossa função. Esse domínio aqui, olha, é o nosso x, porque o y só veio a existir quando eu coloquei alguns valores no lugar do x. Tá? Então, esse 4 do y só existiu
porque eu tinha um menos 2 no lugar do x. Esse 3 aqui só existiu no y porque antes existiu quem? O menos 1. Tá vendo? Se eu não tivesse colocado o menos 1 no lugar do x ali, o y não iria existir. Portanto, eu digo assim, o y é uma função de quem? De x. Esse y e esse x pode ser qualquer situação, problema do dia a dia. Na verdade, é para ser aplicado mesmo no dia a dia. A estrutura básica para compreender as funções são o y e o x. Mas no dia a dia, esse y, por exemplo, pode ser a quantidade de pães que se faz com 100 gramas de trigo, por exemplo. Pode ser outra coisa que pode ser a quantidade de penteados que uma cabeleireira faz usando 2 potes de creme ou outro produto qualquer. Então, as funções elas vão ser aplicadas no dia a dia. Mas, para a gente compreender a estrutura delas, nós usamos o y e o x. Então, nesse caso aqui, olha, eu posso dizer o seguinte, o domínio dessa função, se você observar, eu coloquei alguns números negativos, eu coloquei o 0 e coloquei os números positivos. Mas como aqui nessa função só está somando, eu diria para vocês o seguinte, que o domínio dela é todo número real, tá bom? Então, eu vou usar aqui a ideia. O que significa, então, o domínio da função? São aqueles números que eu posso colocar no lugar do x, que permite que eu encontre o valor de quem? Do y, tá bom? Então, o domínio, nesse caso, dessa nossa função aí, são todos os números reais. Porque qualquer número que eu colocar no lugar do x, eu posso somar com mais 2. Concordam comigo? Ó, se eu trocar aqui esse x por qualquer número, eu consigo somar ele com 2. Concorda com isso? Sim. Beleza. Então, o meu domínio da função é qualquer número. E qualquer número, então, indica os números reais. Agora, qual é a minha imagem? A imagem da minha função. Eu já não posso dizer que a imagem é todo número real. Tá? Por quê? Vou já mostrar para vocês aqui o seguinte. Nesse primeiro exemplo que nós tivemos aí, quais foram as imagens que nós obtivemos? Obtivemos aqui, ó, o 1, estou ligando aqui, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4, tá vendo? Se eu colocasse números negativos aqui antes do menos 2, se eu colocasse o menos 3, colocasse o menos 4, ele iria subir aqui também, para 1, 2, 3, 4, 5, iria ao infinito. E para baixo, observa que já começou com o menos 1 aqui, ó. Então o próximo aqui seria o menos 2, tá vendo que tem uma sequência, vai baixando, 4, 3, 2, 1, mas tem um número aqui que não existiu aqui, olha, quem é que não existiu aqui entre o 1 e o menos 1? O 0? Isso, muito bem. A lógica diz que eu vou conseguir encontrar todos os números positivos do 1 para frente, subindo aqui, ó, a ideia nos dá essa, né, de que a gente vai conseguir encontrar os números reais positivos, tá bom? Olha só, vou colocar aqui os positivos. Abaixo aqui, eu iria encontrar os números negativos, mas tem um carinha aqui no meio que não apareceu, que era o 0. Então, nesse caso aí, a minha imagem vai ser o quê? Todos os números reais, vou colocar aqui só o símbolo dos números reais, tá bom? Que é esse Rzão grande. Todos os números reais, menos um carinha, que é quem? O 0. Olha o tanto que é interessante essa ideia de imagem aqui. Então, no dia a dia, a palavra imagem quer dizer o quê? Alguma coisa que foi obtida quando você se chegou a um espelho, né? Por exemplo, você chegou na frente do espelho, você tem lá uma imagem. Se outra pessoa chegar na frente do espelho, ela vai ter outra imagem. Isso quer dizer que uma mesma pessoa não pode ter duas imagens diferentes. Ou duas pessoas não podem ter a mesma imagem. Aqui em função também é a mesma coisa. Cada número do eixo X, que a gente chama de domínio, só vai se ligar a um único número do eixo Y.
construindo, então, o seu gráfico. Essa é uma das definições básicas de função. Cada número do domínio só pode ter uma única imagem. E, nesse caso, o zero não é imagem de ninguém. Por isso, eu digo que o conjunto imagem da nossa função vai ser todos os números reais, mas tirando o zero, porque o zero não está lá naquele grupinho e não seria encontrado jamais. Tá bom? Bom, vamos, então, passar aqui adiante. Mais alguma pergunta, pessoal? Que alguém... Então, tiramos aqui um pouco da dúvida de como construir o gráfico da função e a dúvida do Giovanni de construir o plano cartesiano e o par ordenado. Alguém mais quer me direcionar para alguma outra dúvida que vocês tiveram? Pode abrir o microfone e falar. Alguém? Estão me ouvindo? Professor, a composição de funções, isso aí não ficou muito bem claro, esclarecido na minha cabeça, não. Opa, maravilha. Bom você ter tido dúvida nisso e perguntado, porque composição de função, ela vai ser muito utilizada aqui para vocês, porque um administrador precisa muito disso, de ter uma função e ajustar ela com outra para poder encontrar ou o lucro, ou a função de consumo, ou de receita. Então, a composição de função e a função inversa é muito útil. Então, vamos lá, vamos trabalhar nisso. Boa pergunta aí, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui duas funções genéricas. Vou construir aqui uma função, que eu vou chamar ela de função g, na variável x, e vou escrevê-la assim. Ela vale 4x menos 5. Olha aí. Essa é a minha função g. Eu vou escrever aqui do lado uma outra função que eu vou chamar de função f. A função f, também na variável x, ela é menos 3x mais 2. Pronto, tem duas funções aí. Agora, como é que você vai compor uma função? Se vocês observarem aqui o que eu vou escrever aqui agora, vocês vão entender belezinha. Vou separar aqui as minhas duas funções e vou dizer o seguinte, eu quero fazer o quê? Fazer f composta com g. Depois nós vamos fazer o contrário, tá bom? F composta com g. O que significa isso? Significa que você vai pegar a função g e trocar no lugar da variável lá da função f. Quando eu digo assim, ó, f composta com g, significa que a função g vai ser o meu domínio agora. E a simbologia é essa daqui, ó. F, vou usar a simbologia mais, vamos falar assim, mais significativa, e depois a mais simples. Ó, a maneira mais fácil de entender, embora seja maiorzinha um pouquinho, é essa daqui, ó. Como é que você vai ler essa expressão? Eu escrevi um F do lado de fora, indicando que primeiro eu tenho que pegar a função F, tá bom? Coloquei a função g de x aqui nesse espaço. Olha para a função f aqui, eu vou comparar com vocês a minha função f, tá bom? Olha, a função f, ela era assim, f de x. Estão percebendo aqui, ó? Agora, no lugar desse x aqui, que estava na função f, o que é que eu estou pedindo para colocar? A função g. Tá vendo? Se eu tirar esse x daqui e colocar a função g de x aqui, significa que onde tinha um x aqui também na função, aqui no corpo da função f, eu vou fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos fazer isso daí. Deixa eu tirar aqui um pouquinho essa... Aqui, ó. Eu vou colocar uma interrogação bem aqui na minha função composta, porque nós vamos descobrir ela agora. Vamos, então, pegar a nossa função f. E a nossa função f aqui? É menos 3x mais 2. Ó, menos 3x mais 2. Pronto. A pergunta agora é, se eu quero chegar na função composta,
Olha a minha setinha, vou botar minha setinha aqui dizendo aqui, ó. Essa função g tem que entrar no lugar de quem? Do x. Do x. Legal? Aí você vai escrever assim agora. Vamos lá, você vai escrever assim. F está compondo, olha só. No lugar do x aqui agora, eu vou colocar a função g de x. Como eu coloquei no lugar do x a função g, aqui no resto da função também eu vou colocar a função g. Eu vou começar olhando a estrutura aqui da função, que é menos 3. Então, eu vou continuar. Menos 3. Quando eu digo menos 3x, é a mesma coisa que dizer menos 3 vezes o x. Ou então, eu vou colocar o vezes aqui, ó. No lugar desse x, eu vou colocar toda a minha função g. Quem é a função g aí, no caso? É o 4x menos 5. Ó. E depois eu prossigo aqui agora, mais o 2. Pronto. Percebam que a única coisa que eu fiz foi tirar o x da função f em todos os lugares que ele existia e coloquei a função g lá dentro. Até esse ponto aqui, tá tudo tranquilo para vocês? Deu para entender essa troca no início aí? Sim, deu para entender. Beleza. Se for aparecendo alguma dúvida aí, vai falando, tá bom? Porque aí a gente retorna. Vamos continuar. Pronto, então agora que eu já defini aqui a minha função composta, eu vou trabalhar só no segundo membro aqui. Ficaria o quê? Olha, esse menos 3 vai multiplicar o 4x, e depois o menos 3 vai multiplicar o menos 5. Tá bom? Vamos resolver? Menos 3 vezes o 4x vai ficar aqui menos 12x. O menos 3 vezes o menos 5 vai dar mais 15. Esse mais 2 não está sendo multiplicado por ninguém, continua então aqui mais 2. Compreenderam aí a multiplicação direitinho que eu fiz? Professor, nesse caso aí sempre vai ser a multiplicação? Sim. Por quê? Porque, olha aqui, eu tinha o 3x aqui em cima. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. O sinal de multiplicação não precisa aparecer. Então, eu posso escrever 3 vezes x de muitas maneiras. Antigamente era 3 vezes x, lembra? A multiplicação era representada pelo o x, o vezes. Depois ficou 3 com ponto, 3 vezes x. Até que chegou-se a 3x. Então, são três maneiras diferentes de representar a multiplicação. Ou eu uso o x, ou eu uso o ponto, ou eu não uso nada. Só colocando uma letra próxima de um número, já significa que ele está multiplicando. Legal? Certo. Beleza. Quando for outra operação, ele vai mostrar se é divisão, se é soma, se é subtração, ele vai mostrar. Só a multiplicação que é assim, sem nada entre a letra e o número. Pronto. Vamos juntar agora esses semelhantes aqui. Eu tenho o 15, que pode se juntar com o 2. O 12x aqui não tem ninguém mais que tem x para se juntar com ele. Então, vai continuar sendo 12x. Porém, o 15 positivo e o 2 positivo pode se juntar, então vai ficar mais 17, né? 15 com 2 dá 17. Pronto. Chegamos, então, ao fim da nossa composição. A função f composta com a função g é menos 12x mais 17. Olha que maravilha. Vocês me dizem, deu para compreender? Simples assim, né, professor? Simples, não é gostoso? É só prática mesmo. Isso. Vocês têm que realmente fazer a prática. A matemática ela tem que ser praticada. Vocês não podem só imaginar que está me vendo fazer e que já ficaram craques, não. Viram como é que faz? Aí chega aí agora, vocês vão treinar. Tá bom? Eu estou rabiscando aqui para mim ir treinando. Certo. Olha só agora, nós fizemos a função f composta com a função g. Será que a função g composta com a função f seria a mesma coisa? Se eu inverter, se eu trocasse agora, ao invés de fazer f composta com g, se eu fizesse a g composta com a função f, seria igual ou diferente? O que vocês acham? Acho que dá resultados diferentes, eu acho.
Eu acho que seria igual. Só inverteria o 17 e o menos 12. Trocaria de posição. Eu Vamos acho que verificar, seria então. diferente. Vamos aceitar o desafio. Vamos fazer agora a função g composta com a função f. Deixa eu colocar aqui embaixo, nessa próxima página aqui. Deixa eu dar um aumento do zoom aqui. Vamos lá. Agora é g composta com f. Tá legal? Vamos lá. Fazer bem aqui do ladinho. Aposto que com esse segundo exemplo aqui, ninguém mais vai ter dúvida. Olha, g composta com a função f. Como ficaria? Quem é que eu tenho que pegar primeiro? Qual das duas funções? A função g ou a função f? Função G, que é a F que está composta nela. Isso, muito bem. Então, eu vou lá buscar a função g. Como é que é a função g? Ela é 4x menos 5, tá aqui, ó. Então, eu vou pegar a função g e colocar aqui, ó. 4x menos 5. Deixa eu até colocar mais um espacinho aqui. 4x menos 5. Olha, mas como eu quero construir a função composta, esse x aqui não pode mais existir. Quem é que vai ficar no lugar desse x? A função F. Beleza. Olha aí, tá vendo como nós estamos sabidos? Então, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar no lugar do x, vamos multiplicar pela função f. Eu vou colocar a função f aqui agora no lugar do x, que é quem? Deixa eu olhar aqui em cima, menos 3x mais 2. Olha aí, vamos trocar aí, ó. Menos 3x mais 2. E o menos 5 continua lá. Olha aí. Multiplicando esse 4 aí, vai ficar 4 vezes menos 3x, vai ficar menos 12x. 4 vezes 2 vai dar 8. E o menos 5 continua lá. Ficou claro aqui essa ideia da multiplicação? Olha, eu multipliquei o 4 pelo menos 3, que deu menos 12x. Depois multipliquei o 4 pelo 2, que deu aqui o 8. E o menos 5 continuou, porque ele já estava lá. Juntando os termos semelhantes aqui, o menos 12 não tem ninguém mais com x para se juntar com ele, continua menos 12x. Agora eu vou juntar o mais 8 com o menos 5. Se eu pegar esse 5 negativo, ele vai descontar 5 dos positivos. Ainda vai sobrar 3 positivos, concordam? Sim. Sim. Beleza. Portanto, já temos aí a nossa função g composta com a função f. Tá? Prontinho assim, ó. Até me arrisco a dizer que todo mundo compreendeu. E vocês, me dizem o quê? Agora ficou claro. Eu compreendi. Maravilha, maravilha. Posso dormir tranquilo? Posso dormir tranquilo Também hoje? compreendi. Pode sim. Sim. Hoje pode, sim. hoje pode. Ótimo, perfeito. É.